Bem-vindos a mais um Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Mano, quase que eu esqueci completamente a abertura. Faz parte da Deu, vida de deu uma podcaster, travada né? aí, sei lá o que aconteceu. É como, Eu, hein? é como É o se você não frio. fizesse isso há 5 anos, né? Uma hora falha. Nossa, sei lá. Eu, hein? Mas tudo bem, tudo bem. Porque hoje a gente vai fazer, eu acho que vai ser um dos meus programas preferidos que a gente vai fazer nesse podcast desde que a gente começou, cara. Real. Sim, tem uma possibilidade bem grande de ser. Primeiro, eu tô muito feliz que a gente tá trazendo cinema pro podcast, né? A gente começou lá em janeiro desse ano, então ainda é relativamente novo, mas eu tô muito feliz que a gente tá falando um pouco mais de cinema, porque é um dos meus passatempos preferidos, é ficar vendo filmes aleatórios, Sim, além de ler livros. E dois, o tema que a gente escolheu para hoje, eu acho que é um tema muito, muito importante e casa também muito com temas que a gente também vem trazendo na literatura. Então, eu estou feliz que a gente também vai poder trazer um pouquinho de literatura para esse Isso é Cinema de hoje, cujo tema é representatividade trans no cinema. sim. E eu acho que a gente fez uma parada que foi tentar trazer do nosso jeito, né? Pesquisando umas paradinhas, mergulhando mesmo, É, que é uma parada que a gente gosta de fazer. Não, assim, não que sejam filmes desconhecidos, alguns deles são premiadíssimos, um deles é um clássico. Mas eles ficam perdidos aí, né, nas plataformas, então a gente teve essa calma, essa paciência de poder sentar, assistir o filme, sabe, selecionar o que a gente ia fazer aqui. Eu acho que é muito maneiro quando a gente consegue captar um tema importante, mas fazê-lo também da forma como a gente gosta de fazer. A gente se sente à vontade. É, a interação é muito melhor, a gente faz as paradas de uma maneira muito mais malemolente. é isso aí. E eu gosto E aí, disso. acho que é importante para quem tá ouvindo ou assistindo a gente, que a forma como a gente escolheu os filmes, né? A gente tem uma listinha. Na verdade, a gente tem uma listinha bem longa, e se tiver recomendações aí que filmes que a gente não fala hoje, estamos abertos, deixe nos comentários. Porque esse aqui é um episódio, mas não é o único episódio que a gente quer tratar desse tema. Então, estamos abertos a recomendações sempre. A gente escolheu 6 filmes que a gente vai tratar aqui hoje. Uma das prerrogativas que a gente queria é filmes de fácil acesso. Então, filmes que vocês vão poder encontrar em duas das principais plataformas de streaming hoje aqui no Brasil, que é a Netflix e a Amazon Prime. E isso porque a gente percebeu que muitos dos filmes que a gente encontrou sobre o tema, eles ficam muito escondidos, né? Primeiro, os grandes filmes, assim, ou já são muito famosos, e aí você encontra em qualquer lugar, mas tem muitos dos filmes menores que eles estão escondidos de acesso público. Sim, Então a gente tentou achar, assim, dentro das plataformas de fácil acesso, que a gente encontra que o pessoal pode começar a assistir filmes desse tema. Então, foi um dos nossos cortes, assim. Mas não significa que a gente só vai falar de filmes dessas plataformas no futuro. Então, se você tem recomendações de filmes que não estão nessas plataformas, também pode deixar pra gente, porque pode ser que a gente faça sei lá, volume 2 no futuro, e aí a gente considere outras plataformas, ou outras formas de acesso. exatamente. E também porque a gente ouve muito, né? O pessoal falando, ah, a Netflix não produz mais nada, não tem mais nada no catálogo, é só lixo, 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 lixo. Sendo que, pô, talvez seja o streaming, até por uma questão residual, que ficou. Que tem, é o mais popular de todos, né? E tem Né? coisa boa, pô. Tem muita coisa boa. É só dar uma cavucada também. Então a Fica gente. escondido, né? Tem muita coisa boa escondida, mas Sim, tem coisa boa, só tem que procurar. exatamente. E a gente tá poupando vocês desse trabalho. A gente tá procurando e trazendo, É, né? Então, pois é. é isso, Mas e importante. um outro tema é o seguinte: a gente também queria trazer uma outra questão a gente queria trazer filmes que não fossem do cinema americano. Então vocês vão ver que a gente vai trazer aqui muitos, os 6 filmes que a gente escolheu são de línguas não inglesas. Isso. Então a gente trouxe uma variedade grande, assim. Eu acho que vai ser pelo menos interessante. Mas para começar. E esse é um filme que eu acho que vai linkar diretamente com o nosso livro lá de janeiro, né? E também é um filme que vai mostrar que o assunto de representatividade trans não é um assunto novo. A gente vai voltar lá para 99, 1999,
com ele, que fala de mulheres e mulheres trans e mulheres de todas as formas, que é o Almodóvar, com Tudo Sobre Minha Mãe, né? Que é um filme Sim, premiadíssimo, é um filme reconhecido, é um filme espanhol. É, então eu acho que esse é o primeiro da nossa lista, que foi o primeiro que eu pensei quando a gente leu O Parque das Irmãs Magníficas, em janeiro, da Camila Souza Vidiada, que a gente adorou, né? Já falamos desse livro aqui um milhão de vezes. sim. Quem ouve a gente já deve estar cansado já. Eu sinto muito. Espero que vocês tenham lido o livro, né? De tanto a gente já falar dele. E eu acho que esse filme tem muitos. Dá pra fazer muita conexão com o livro. Você já tinha visto o filme antes? Cara, não, eu não sou um grande espectador do Almodóvar, assim, não por qualquer implicância, realmente porque, tipo, nunca parou muito na minha A gente vai frente, quebrar um pau. Eu tô mas... brincando. Não, isso aqui é normal nesse podcast, a gente fez o podcast pra isso. Existem clássicos, assim, mas eu fiquei muito surpreso nesse filme, num primeiro momento, foi que da primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito incomodado com uma certa artificialidade das emoções, né? É um filme muito denso, muito pesado, mas num primeiro momento as representações, né, as atuações, elas me pareceram muito artificiais, assim, não no sentido de ser algo cavado, mas existia uma exasperação, tipo, existia um tom acima, né? É um filme de cores muito fortes, de sensações, de problemas muito fortes, e as atuações tinham esse tom acima. Muito pouco, muito poucos momentos de silêncio, muitos momentos ruidosos e tal. Mas depois eu resolvi rever com mais calma, com mais atenção também, no momento que eu tava um pouco mais descansado. E assim, simplesmente incrível o filme. Incrível. Incrível. Eu achei muito perspicaz em Hum. muitas situações. Inclusive, né, nas partes. Dizem que é um filme mais americano do Almodóvar, né? Pelas referências que ele faz e tal. E achei que pô, tem uma. Essa artificialidade, essa exasperação, ela no final ela concatena muito com o vazio que fica, né, de todas as situações que o filme apresenta, em todas as suas voluptuosidades e tal. Belo filme, bela película, bela película. Bom contato com o Almodóvar aí. Foi uma das minhas introduções ao Almodóvar. E eu lembro que eu gostei muito, eu assisti há anos, aí eu revi agora pra gente poder fazer esse programa. E eu lembro que eu sempre fico muito impressionada a forma sensível, mas também muito sincera com que ele escreve mulheres. Acho que isso é o que sempre dizem do Almodóvar, mas o tema trans, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, não estava muito no meu radar. A gente está falando aqui de 99, acho que não estava muito no radar de muitas pessoas cis heteronormativas, né? A menos que você vivesse num mundo, talvez em que essa cultura já estivesse mais difundida ou fosse comentada, você vivia alheio mais a isso. E eu cresci nesse mundinho mais fechado mesmo. Então, pra mim, não era muito comum. E aí, revendo o filme agora, e a forma como ele escreveu, né, a maternidade, principalmente, eu não sei se você lembra que em fevereiro eu comentei de um livro chamado Destransição Baby, Lembro, que é lembro. da Peter Torrey, que eu falei também que conectava muito com o Parque das Irmãs Magníficas, porque falava exatamente sobre uma mulher trans que destransicionou na época, mas engravidou a namorada. E ela vivia uma questão muito forte que era entender o que era ser mãe para ela, ou era ser pai, ou Sim, o que que ia ser a maternidade para ela. Ela não sabia naquele momento. E aí o Almodóvar ainda traz uma questão importante que é o HIV, né? Era toda a questão da AIDS, toda aquela pandemia que acontecia com esse grupo. Então eu lembro que eu vi esse filme me tocou muito. E quando eu assisti de novo agora, de novo, eu acho que a questão da freira, sabe, a Penélope Cruz, assim, eu sempre achei ela uma fabulosa atriz desde o começo, assim, ela sempre foi pra mim uma atriz muito boa. é braba. Ela é brava. Desde o começo, desde pequenininha, como diz meu pai, desde pequenininha ela era boa. Então eu acho que
é um roteiro muito sensível com um assunto muito difícil, sabe? É Sim, uma maternidade inesperada numa situação inesperada. é. É uma maternidade numa situação inesperada. Eu acho que a questão da perda e do enlutamento relacionado a essa atividade, né, maternal, paternal, né, ou filial, no caso da Penélope, que faz a freira, que eu esqueci, Uhum. logicamente eu esqueci o nome da personagem, né, como todos os personagens, também reforça essa complexidade de, de girar o que são esses papéis na sociedade à época, como Almodóvar via e como ele tentou colocar, né? E aí ele faz uma nota ao final do filme que é uma homenagem a, às mães, seja qual tipo de mãe for, né? E no final acaba que é um pouco disso mesmo, tipo. Só que são situações que vão se extremando e vão se tornando cada vez mais tristes e trágicas e tudo mais. Mas no fundo existe aquele amor residual, ou você pode chamar de um amor intangível, né? Um amor que só uma mãe pode ter por alguém e tal. Então, tipo, trabalhar isso nesse sistema, assim, pô, foi muito perspicaz, é uma jogada muito braba. E as mulheres trans passam por determinadas situações de conflito interno, né? Eu acho que quando ele encerra com a Lola descobrindo, né, que perdeu dois filhos, né? Tipo, porque não vai ter a convivência do filho com a Penélope Cruz e o filho que é da primeira esposa, que ela foi procurar efetivamente, acabou falecendo 6 meses antes, né? E tudo isso num período de tempo muito curto, os fatos se sucedendo. Tudo é muito bem encaixado e tudo é muito bem reflexivo, sabe? Tem, pô, é um turbilhão de sentimentos, é um turbilhão de sensações realmente. É muito emocionante, é um filme muito emocionante, muito tocante, de verdade. E acho que no começo fica muito claro, né, quando o menino tá buscando a informação sobre a família dele, né? Ele quer saber sobre o pai, ele quer saber quem é a outra metade dele, né? Eu acho que também mostra muito essa questão de como é danosa essa concepção que a gente tem da família, de como a família deve ser, de quando a gente cria essa expectativa, de como a gente cria a família, como é que eles chamam? A família central? Não, não é isso. Qual que é o termo que o povo usa? Família, sei lá, nuclear, família tradicional. Família nuclear, a família nuclear. E essa expectativa que se cria, até nas crianças, você cria essa questão, né? Esse menino cresceu 17 anos buscando alguma coisa que não estava ali, porque ele achava que faltava alguma coisa, ele achava que não bastava o que ele tinha. Porque ele ouvia piada na escola, ele ouvia comentáriozinho sacana. Então, quer dizer, ele tinha uma vida completa, né? Ele tinha uma mãe que dava tudo por ele, mas ele cresceu sentindo e ouvindo que faltava alguma coisa. Então, acho que também é uma forma da gente também começar a pensar, e aí aquela conversa que a gente também teve quando a gente falou do Parque das Irmãs Magníficas ou do Destinação Baby, da o que é uma família, e Sim, o que a gente entende por amor familiar, e o que é uma mãe. E talvez esteja na hora da gente começar a não, talvez, revisar isso e questionar o que a gente entende como família nuclear, porque as nossas crianças estão crescendo traumatizadas. Elas sim, precisam entender que o que elas têm é completo. Você não precisa de mais nada para se autocompletar, sabe? Você é um ser humano completo. E eu acho difícil você ter toda uma geração que cresce traumatizada porque não tem pai, não tem mãe, do jeito que a gente põe na cabeça que tem que ser. Enfim, é uma conversa muito mais problemática e muito mais intensa do que a gente vai conseguir cobrir aqui hoje. E muito mais, obviamente, muito mais densa do que só gênero e sexualidade, qualquer que seja o tema, mas é complicado. sim. Eu acho que o filme em si, ele explora algumas valências
sobre a própria questão da incondicionalidade do amor, os limites que são dados a partir da figura da mãe e das formas possíveis de ser essa figura materna, né? Que elas levam a longuíssimas reflexões mesmo, inclusive sobre memória, sacou? Eu acho que o seu comentário é muito pertinente sobre o trauma ou essa busca incessante por um sentir completo a partir de uma determinada estereotipização da sociedade, de como uma família deve ser e tudo mais. E eu acho que essa produção de memória, sacou? Os próprios escritos dele sobre as fotos rasgadas pela metade, sabe? Como a memória dele também se desenvolve a partir de fotos, né? Porque ele vai sendo reconhecido por isso, seja pela figura da atriz que não deu o autógrafo, que reserva a foto e depois entrega para Lola, que faz todo o caminho até chegar lá. Então acho que também é uma esse apêndice da memória que a gente fabrica enquanto pessoas, enquanto memória afetiva. Isso também é uma parada a ser muito destacada e muito bem pensada, muito refletida por todo mundo, assim. É uma bela peça, cara, uma belíssima peça, filmaço, filmaço. Tocante. Começamos numa nota Pois bem, altíssima. concordo. Tudo sobre minha mãe está disponível no Prime. Lembrando, acho que a gente esqueceu de falar isso no começo, Verdade, mas verdade. tá disponível no Prime, então se você é assinante, tá lá, só procurar, tranquilo. Sim, Vamos pro próximo? vamos pro próximo. A gente tá fazendo cronológico, né? Cronológico. Então o próximo é o XXY ou XXY. Sim, 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 sim. Esse está disponível na Netflix e é um filme argentino. Saiu em 2007. E esse para mim foi uma grande surpresa. Demais. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E foi o primeiro filme que eu vi que fala de uma questão sobre uma personagem intersexo. É uma menina de 15 anos, na verdade ela foi socializada como menina, mas ela é intersexo, né? Então ela tem como eles chamam, órgãos reprodutivos. E aí eles estão numa fase em que chamam-se o médico para decidir qual operação eles vão fazer. Os pais, obviamente, como socializaram ela como menina, presumem que eles vão retirar o órgão masculino, talvez fazer uma operação nos seios e ela vai seguir a vida como menina. Mas, na verdade, ela pessoalmente tem algumas questões. Ela está ainda se entendendo como pessoa, como gente, como ser sexual nesse mundo, com isso tudo. E a gente vai acompanhar essas histórias e eu quero saber o que que você achou do filme. Cara, foi um filme que me surpreendeu bastante, porque ele tem. Ele já tem uma fotografia muito escura, né? Muito enevoada. E, e é uma questão muito fugaz. E é um filme que ele se dá muito pelos diálogos. A força do filme, pra mim, ela reside muito nos diálogos e na compreensão de, de como essas dinâmicas entre as personagens vão construindo o, esse drama da, da, da pessoa, né, da menina, que precisa tomar uma decisão. Os pais fugiram, eles foram para o interior quando ela era pequena e ela vive isolada e receberam um casal com um filho como visitante. E isso aflora, né, toda a dinâmica que o filme passa. E entender como é construída essa relação na adolescência é uma parada muito difícil, sacou? Eu acho que eles conseguiram representar muito bem isso, tanto pra personagem principal, quanto pro moleque, assim. Se entendendo, se colocando ali, querendo, sabe, avançar. E eu acho. E tem a outra mística também de que o Ricardo Darín não faz filme ruim, né?
O rei do cinema argentino, meu Deus. Exatamente. Se tem, Impressionante. se tem ele no casting, pode ser como, sei lá, como figurante de uma multidão no apocalipse zumbi, mas o filme vai ser bom, né? Então, então tipo, mas eu acho que é isso. Não é um filme perfeito, ele é um filme longo, é um filme que tem tem um, um silêncio e ele é muito taciturno, muito enevoado Uhum, mesmo, e se dá muito nos diálogos. Os diálogos eles tentam exprimir algumas questões que visualmente assim elas não ficam tão aparentes, mas na dinâmica dos adolescentes o silêncio ele é muito bem datado. Tipo assim, ele é muito bem datado, não, ele é muito bem notado. Eu acho que os olhares, as aflições, isso ficou muito bem representado nos dois. Nos personagens adultos, na verdade, que eu senti um pouco de falta. Mas um bom filme. Um bom filme. Gostei, curti. E ele tem essa dramaticidade muito. Né, ele é um filme pesadão mesmo, assim. Tipo, ele não tem um momento leve, né? Eu acho que no momento nenhum. Eu não lembro de um momento leve não, no filme. Ele é o não, tempo eu acho que não. todo um peso, assim, né? Uhum. Ele é realmente uma parada bem densa. Então, eu acho que é isso, tipo, é um, é um exemplar, eu acho que pouco incomum, um pouco incomum em relação à temática tratada, uma pessoa intersexo, em vias de ter que decidir, né, o que ela será, se apaixonando, querendo ter uma aproximação maior com alguém que se coloca disponível para isso, mas o tempo todo é um peso, é um peso, o filme é um peso, sim, ele tem peso. E é isso. É, talvez seja o filme que mais tive que ter, tipo, mais me forçou a prestar atenção, assim, em vários momentos. Mas é um bom filme. Mas o que surpreendeu nesse filme é que a Argentina estava fazendo isso em 2007, né? Faz 15 Sim, anos. sim, Eu fiquei muito, muito impressionado de ver que esse filme é de 2007. Porque se você me falasse que esse filme era do ano passado, eu acreditaria. É um filme muito atual e tratado de uma forma muito atual, né? Então ele é muito empático com a personagem principal. Os pais, a forma como os pais lidam com ela, o pai mais ainda, né? Que é o personagem do Ricardo Darín, que você espera ver pais que repudiam a filha, você espera ver pais que impõem a decisão deles, e tirando o fato de que eles escolheram socializar a filha, ela como menina, porque em alguma maneira eles teriam que, acho que, né, da época que ela nasceu não tinha muita opção, eles parecem aceitar muito a dificuldade dela, a dificuldade que ela está passando. O pai parece entender muito mais do que a mãe, inclusive, as dificuldades que ela está passando, né? Porque muitas das dificuldades que ela passa, na verdade, não são por ela ser intersexo, são pura e simplesmente por ela ter 15 anos. E é essa questão da sexualidade, é essa questão de você gostar de um menino pela primeira vez, é essa questão de sexo pela primeira vez, o que vai acontecer? Elas são clássicas para todo adolescente, né? E aí ela só tem um certo agravante ali que ela precisa resolver com ela mesma. Então eu achei normalmente, quando a gente vê esses filmes, a gente espera muita violência por parte dos pais, principalmente. E eu fiquei muito surpresa com a empatia que os pais têm com a filha, e isso eu acho muito bonito, a gente poder ver pais dispostos a defender a filha, pais dispostos o Darim quase, né, mata o moleque. sim, Enfim. E existe violência, obviamente existe violência, porque essas pessoas, toda vez que você vive à margem de qualquer coisa que é considerada normal, você encara violência, é inevitável. Porque o ser humano é o quê? É um lixo. Então existe violência, mas
eu digo que eu falei, pra mim é um filme que se você me dissesse que foi feito ano passado, eu acreditaria. Pra mim ele é muito atual, o tema é mais atual do que nunca. Então eu desliguei esse filme e falei, caralho, a Argentina tava fazendo isso em 2007. Sim, Não é à toa que, não é à toa que se você puxar a lista dos filmes, quantos filmes argentinos foram indicados ao Oscar e quantos filmes brasileiros foram indicados ao Oscar, eu vou chutar aqui que a gente já tomou um banho faz muito tempo, entendeu? O cinema argentino sim, é muito sério. sim, 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 sim. É muito sério. Fazer um filme desse, sério assim, não é um filme piadinha, não é um filme tirando sarro dessas pessoas, é um filme sério, é um filme tirando, levando essa conversa para onde ela precisa ir e te levando do ponto de vista, saindo do ponto de vista de onde precisa sair, que é dessa menina, que é da pessoa que tá passando por isso. É incrível. É, pô, filmaço, cara. Só que é o que eu reforço, né? É um filme denso, um filme pesado. É, com certeza. Ele não tá pra Com brincar, certeza. ele não tem um alívio, ele não tem É um verdade. momento de festa, né? São pais que se retiraram da vida em sociedade, num geral, pra preservar essa decisão. Só que Uhum. com o passar dos anos, eles têm que tomar essa decisão. É essa a dinâmica do filme. Sacou? É, Eles adiaram, eles tentaram super proteger, eles tentaram ser empáticos até onde eles podiam. Só que agora a dinâmica da própria sociedade, né, está empurrando para que eles tomem essa decisão. Então existe um peso latente no filme. Mas é é isso. verdade. É um cinema sério. É um cinema feito para abordar o tema de maneira muito rigorosa. Sacou? É isso aí, eu concordo. Não vai ser amorzinho. Eu também não acho que é um filme. Eu fico pensando assim, alguns desses filmes eu vou recomendar para pais e filhos assistirem juntos. Esse eu Sim, não sei se é um deles. sim. Talvez esse é um filme para os pais assistirem, porque eu acho que talvez para os pais entenderem como apoiar os seus filhos ou filhas que estejam passando por coisas similares, entender essas dificuldades da adolescência, pura e simplesmente. E ser uma adolescente trans ainda não é fácil, é, mas é isso. Acho que esteja preparado para sofrer. É, é nesse pique aí. É. A realidade não é um morango. Exatamente. Muito bem. Como eu disse, está disponível na Netflix. Vamos pro Netflix. próximo? Vamos pro próximo. Agora a gente vai para 2012, é isso? 2012. A gente vai para 2012 lá para o Canadá. É isso. Uau. Vamos falar agora de Lawrence Anyways, que está disponível no Prime via o Reserva Imovision, que eu já comentei para vocês no último BO. Eu assinei o Reserva Imovision, que é um grande streaming de cinema independente. Então, outra coisa legal do Lawrence Anyways é isso. Acho que de todos os filmes que a gente está falando aqui, ele é o único filme distribuído independentemente. E ele foi feito em Quebec, se eu não me engano, ou em Montreal, Quebec, mas ele Quebec. foi. Quebec, tá, obrigada. Ele é franco-canadense, então ele é todo em francês. Chique. Isso. Lawrence Anyways, Lawrence Anyways a gente vai falar então um pouquinho mais, a gente vai para adulto, né? A gente vai falar de um homem trans já que tem uma vida estabelecida, ele é professor, já tem uma namorada, ele já tem toda a vida dele meio que ele pronta para ele, ele decide que um dia, o dia D, ele precisa começar a viver a verdade dele e fazer a transição e passar a viver como mulher, que é o que ele é. E a gente vai acompanhar esse processo dele a partir desse dia D, né? Como foi o dia que ele efetivamente decide passar a viver como mulher e tudo o que acontece a partir daí. Acho que a gente pode dizer isso, tem alguns flashbacks, algumas idas e voltas para a gente entender como é que chegamos ali, mas eu acho que o grande ponto do filme eu acho que é entender como os relacionamentos deles são afetados por essa mudança. Acho que é isso, né? Sim, sim, sim. Justo. Justo. É um bom filme. É um filme intenso, longo. Achei muito longo também. A única questão que eu tenho com esse filme é um pouco longo. Eu acho que ele é longo
e muito também por uma visão. Eu acho que nesse caso, crítico de cinema agora, né? Zé viu que é de Baixa. 2023 aqui. Mas eu acho que o Dolan é o primeiro filme que tem essa temática mais adulta do Xavier Dolan, né? Hum. Que já foi premiado em Cannes com 20 anos de idade. Bom reforçar isso, né? O maluco com 20 anos levou um Cannes na sacola. Então ele sabe alguma coisa da vida. Mas eu acho que ele tentou fazer uns esquemas fotográficos com silêncio, assim, né? Emplacar umas cenas de contemplação. E, pô, você ficava 3 minutos contemplando a porra da mesma cena. Sacou? E tentar trazer isso para uma vida, para uma contemplação da vida normal, cotidiana ali, né? Do que estava acontecendo e tentar achar uma poeticidade que eu acho que foram melhor exploradas. E aí vem também odes a Suzanne Clément, que é a que faz a namorada, né? A Fred, a namorada, personagem principal, que foram muito bem exploradas nos momentos mais mais raivosos do filme, de explosão, de raiva mesmo, de colocar a dor para fora, de discussão, de não compreensão do que estava acontecendo. Eu acho que, por mais que tenham sido algumas cenas muito exageradas, principalmente a do restaurante, né, que ela explode com a garçonete, do nada, eu até pensei que o filme fosse francês na hora, porque, né, muito franceses botando fogo em alguma coisa, por motivo nenhum. Mas eu acho que nesses momentos de explosão, de raiva, tem muito mais poeticidade do que nesses momentos lacônicos do filme, sacou? E aí o filme fica um pouco arrastado, fica um pouco longo e perde força principalmente no terceiro ato ali, né? Nos últimos 40 minutos de filme. Porém, bom filme, bom filme. E a Clemã, ela leva muito desse filme nas costas justamente por conta de ter colocado essa força poética dentro desse mote de aceitação, né? De mudança de vida, do seu relacionamento, se descobrir e fazer a transição e querer manter o relacionamento, mas aí ela tem um filho para cuidar, tem um monte de questões, né? Enfim, que ela vai colocando na mesa de querer ter uma vida normal, né? E todos os tabus que vão se sucedendo. E é isso. Ela bota o filme nas costas, bom filme, e uma tentativa de ser muito poético às vezes, no silêncio. Mas a poesia tá no barulho, a poesia tá no conflito. É, a Clement é tão boa que me fez pensar que o filme talvez pudesse ser ao contrário. A gente não vê muita história de Perfeito. homens trans e, e maridos que os aceitam, justamente tem uma questão muito forte de machismo, e provavelmente essa não é a regra, né, de casamentos que continuam Sim. quando a mulher se torna um homem. Eu acho que ela carrega o filme, eu concordo muito. Eu acho que ela carrega o filme demais. Ela engole ele em várias cenas. Porra. E eu acho que se fosse o contrário, a gente teria talvez uma história diferente do normal, porque acima de tudo, o que ele tentou contar ali pra mim foi uma história de amor, Sim. né? Uma história de amor, uma história de obsessão, que no fim acaba do mesmo jeito que muitas histórias desse tipo acabam, né? Em nada, né? Em tristeza. É. Independente de ser cis ou trans. Mas ela me fez muito, muito pensar o que que aconteceria se esse filme tivesse sido dado para ela. E eu acho que a gente teria um grande, grande, grande clássico se esse filme tivesse sido dado para ela, invertido os papéis, porque eu acho que ela podia ter feito uma puta obra. E aí a gente teria uma conversa importante aqui sobre machismo, sobre aceitação do outro, sobre. Porque uma coisa que acontece a gente acompanha é o processo, né, da namorada do Lawrence de aceitação
né? Obviamente, dele virar uma mulher trans, né? E esse processo acontece. E a gente conhece muitas histórias assim, e aí aqui eu cito o livro Argonautas, da Maggie Nelson, que ela conta exatamente isso. E ela era casada, e um belo dia a esposa dela falou: Olha, eu sou não binário, e eu quero me identificar como um homem, e eu quero fazer todo o processo. Eu vou tirar as mamas, eu vou fazer tudo. E aí o livro Argonautas, ela conta exatamente como foi isso, como foi o processo dela aprender sobre tudo isso para poder apoiar a pessoa que ela ama. E é um processo isso, não é de um dia para o outro. Você passa a ser, por exemplo, ela conta como foi estranho ela passar de estar num casal lésbico para um casal visto de fora como cis, porque agora ela Sim, estava com um homem, até entenderem que era um homem trans, né? Então, era muito estranho isso para ela, né? Porque de repente a identidade dela, ou a forma como ela era vista mudou. Então, é um livro muito bonito sobre como apoiar a pessoa que você ama num momento como esse. E aí, foi por isso que Lawrence Anyways, eu acho que me chamou a atenção quando a gente estava fazendo essa lista, porque eu acho que a rede de apoio, né, quando você está passando por um processo como esse é importante. E o Lawrence, obviamente, teve uma rede de apoio na namorada, principalmente ela ensinou ele a se maquiar, ela foi ensinando ele os truques, né, da mulher, mas ela ficou sem nada, né? Chega uma hora que ela não tinha mais nada para dar, é, e ela não tinha mais nada para receber também. Então, no fim de tudo, se você pensar, era uma história de amor. Mas eu gostaria de ter visto o contrário, eu gostaria muito de ter visto o que teria acontecido. E eu acho que a gente ia ter um grande filme nas mãos, real. sim. Eu acho que, pô, o último terço do filme, o último ato do filme, terceiro ato, eu acho que ele se perde exatamente nisso. Porque como não sobra nada e os dois exigem coisas que um não pode dar pro outro, o filme tira. Ele não tem um foco, sacou? O foco narrativo se perdeu. Então, tipo, a transição já foi feita e você já sabe os conflitos que se passam com a pessoa que transicionou e com o relacionamento que ela tem. Tá ali. Tipo, já tá posto. Você ainda. Só que, tipo, você ainda tem 40, 50 minutos de filme pra percorrer. E ali o foco ficou meio esmaecido nos dois, tipo. Inclusive nos personagens que vêm. A mãe também, no processo de aceitação, né? Tem alguns diálogos fortes também. Mas como isso foi na carreira dele, como isso interferiu na carreira dela, no caso. E esse último terço simplesmente ficou balançando, sacou? Ficou balançando e não chegou nem no nada, né? O nada vem com o final do filme, em que você percebe e falou, pô, realmente a gente assistiu 50 minutos de duas pessoas que não podiam dar o que a outra queria. Eles não conseguiram resolver efetivamente os conflitos que se colocavam ali em relação à forma como eles se identificavam e como eles se relacionavam. E é isso. São 50 minutos que correm, sacou? Mas é um bom filme. Existe muito valor ali. Existe Eu muito também acho. valor. Eu acho que a grande questão do filme é essa. O problema deles não era. O problema deles principal não foi a transição do Lawrence. O problema deles era muito mais profundo do que isso. Sim. E acho que no final a grande lição é essa. Mas eu também acho que não precisava de 50 minutos para É. dizer isso. Então. A questão é essa. Sim. E aí, assim, o, o filme é bem feito, é bem filmado, tem cenas muito boas. E tem a Suzanne Clamant, tipo, amassando, mano. Amassando. Assistam por ela, eu diria isso. Assistam por causa dela, porque o que ela faz ali pro cinema independente, impressionante. Absolutamente. Impressionante. Impressionante, assim. Baita atriz real, assim. Muito Atuação bom. pesadíssima. Digna das maiores premiações Eu possíveis. também acho. Eu também Tranquilamente. acho. Concordo. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. A gente sai de 2012 e vamos para 2017.
Um É belo isso, né? pulo. Uhum. Lá pro Chile, vencedor do Oscar, falando em premiação, a gente vai Uhul. falar de Uma Mulher Fantástica, que está disponível na Netflix. Sim, 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 sim. Uma Mulher Fantástica eu não sabia muito bem o que esperar desse filme, porque eu não assisti na época que ele saiu, que ele venceu o Oscar. Você já conhecia esse? Já Cara, tinha não. assistido? Eu sou muito pouco ligado em filme. O que tá me fazendo recuperar, tipo, o prazer em assistir filme tem sido o nosso quadro mesmo. É nóis. Ano passado, por exemplo, eu sei lá, assisti uns dois, três filmes só. Pra você ter noção. Olha só, É bizarro. muito bom. Mas esse filme me surpreendeu, primeiro o Oscar, né? Um Oscar, e aí a grande chamada, eu lembro, é que foi o primeiro filme vencedor do Oscar de filme estrangeiro que tinha uma mulher trans no papel principal. Sim, E foi isso que chamou a atenção na época. Ah, foi notícia, blá, 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 blá. 2017, então demorou para chegar, mas chegou. Então a gente vai ver a história. Começa com, né, um relacionamento ali, e aí os senhores, ele já é um pouco mais velho, eles têm um relacionamento super bonito, estão apaixonados. Eu esqueci o nome dela. também. Quem é a Mulher Fantástica? O que ódio. Enfim, Eu só eles sei estão que ela é apaixonados, fantástica. eles têm um relacionamento super bonito, dá pra ver que eles se gostam muito, eles estão planejando viajar, inclusive. E aí, um belo dia, uma bela noite, inclusive, na verdade, ele passa mal e ela leva ele pro hospital e ele morre. Isso não é spoiler porque acontece nos primeiros 5 minutos do filme. Isso aí. E aí, o que a gente vê é o que a gente vê em muitos casos similares, né? Então, o que acontece? A gente vai descobrindo que ele deixou a família, a esposa, para ficar com ela. Então existe ali uma animosidade muito forte da família dele com ela. E aí você acrescenta isso ao fato de que ela é uma mulher trans. Então tem todos os preconceitos no topo disso. No hospital não deixam ela ficar perto dele. O policial chama ela pelo pronome masculino o tempo inteiro. Como ela não conseguiu mudar a carteira de identidade ainda, ela tem que usar o nome masculino em vários momentos. Então a gente começa a ver essas pequenas violências que ela vai sofrendo, pura e simplesmente porque ela perdeu alguém que ela ama. Acho que é um resumo razoável. O Sim, sim, que sim, que você achou sim. do filme? Cara, achei um filmaço. Um filmaço de verdade. Ele é um filme muito simples, né? Que é justamente a exploração a partir da perda do companheiro. A exploração de todas as agruras possíveis e todas as humilhações possíveis a uma mulher trans. Então, as situações que se colocam no filme, elas são situações cotidianas. Porém, porém, existe uma subversão do fantástico que eu achei genial. Porque o fantástico no filme é justamente quando ela consegue. Marina. Grande Marina, Marina, verdade. Quando ela consegue ter momentos de alívio, momentos de alegria. E ela se joga. Então, quando ela vai numa balada, por exemplo, e ninguém pergunta pra ela, ou ninguém a chama pelo nome social, né, pelo nome que tá na carteira de identidade, pra ela já é um alívio quando ela consegue, sabe, curtir um pouco. E ela se esbalda. E aquilo ali tem ares do fantástico, dessa narrativa, do maravilhoso, né, do realismo fantástico ali. Aquilo ali pipoca na tela. Só que logo depois, conforme ela se joga, vem a realidade bater a porta, sacou? Então volta o peso. Volta o peso. E constantemente isso se dá em várias pequenas condições. Existe um toque de fantástico que é colocado na vida normal. E é meio que uma questão metafórica, né? Uma questão
de como essas pessoas só querem ter uma vida comum. Tipo, viverem normalmente, seguir a vida sem ter nenhum tipo desse empecilho cotidiano. Nenhuma dessas violências cotidianas. Eu acho que a forma como o filme coloca isso, ela é muito bem feita e dá um toque muito especial num filme que é, assim, simples. Tipo, ele não tem uma grande alegoria, ele não tem um aprofundamento filosófico do cacete a quatro, e recursos visuais, né, efeitos especiais, ou um clima tão denso quanto o do XXY, que toda a fotografia é um bagulho, né, tipo bosque, nevoeiro, papapá, e pesado, cores frias e tal. Ele é um filme simples, mas ele é um filme que é muito bem estruturado e consegue colocar uma lógica tão latino-americana, tão própria, uma narrativa tão própria dentro do cotidiano, sacou? Ele consegue subverter isso, dar um novo sentido pra isso. Então, pra mim, pô, foi espetacular, assim, eu fiquei cativado pelo filme do início ao fim. Tipo, eu assisti vidrado. Eu diria que, na verdade, esse é o filme menos latino-americano que a gente já assistiu, justamente porque ele vai tratar de um problema muito global. Os problemas que a Marina enfrenta, eles não têm nada de latino, né? Eles Não, são problemas sim, muito globais e eles não têm nada a ver com ela ser chilena, eles não têm nada a ver não, com o em estado do absoluto. Chile hoje. Eles são problemas, eu acho que é por isso que ressoou no Oscar. Principalmente porque eu lembro quando eu tava no meio do filme, eu falei, cara, mas por que esse filme ganhou o Oscar? Porque ele acho que simples é a palavra. Ele é incrivelmente simples, Sim, realmente, eu concordo. Até mesmo o roteiro dele. Você saca tudo que vai acontecer no começo do filme. Não tem um plot twist muito bizarro. Não vai ter nada disso. Não é essa a ideia do filme. Ele é meio que quase que um estudo de personagem, mas de uma personagem que ela pode morar em qualquer lugar do mundo. E eu acho sim, que essa é a grande questão pro Oscar, assim. A Marina é uma mulher trans do mundo. Ela podia estar em qualquer lugar, que ela ia ser atacada, ela ia ser violentada, ela ia ser agredida da mesma maneira. sim, As mesmas violências que ela passou no pequeno Chile, ela ia passar nos Estados Unidos, ela ia passar na Europa, ela ia passar no Japão, porque a sociedade hoje, na questão trans, vive um momento muito similar. Então eu fiquei muito impressionada quando eu terminei o filme e falei assim, cara, pouquíssimos filmes, eu acho, hoje, são realmente universais. Contam histórias que poderiam ser realmente universais. E esse eu acho que é um deles, sabe? No sentido de, assim, se você pensar, por exemplo, mesmo a gente estava falando do Lawrence Anyways, né? Tem uma questão importante ali do Lawrence Anyways. Tem uma cena em que ele entra na sala, né? A primeira vez que ele vai vestido de uhum, mulher para a uhum, escola, uhum, super nervoso, com muito medo do que os alunos vão falar, do que os diretores vão falar. Ele acha que vai perder o emprego, a escola super apoia ele, os alunos super apoiam ele, os pais são outra história. Mas ali na escola onde ele trabalha, ele é acolhido. Ali você sabe que isso não aconteceria em todos os lugares, em todas as escolas. sim, sim, Ele vive num lugar muito privilegiado ali para aquilo acontecer. Quando você pensa em algumas outras situações de XXY, deles terem mudado para um lugar pequeno, deles terem uma condição onde eles podem viver ali numa cidade litorânea, escondidos meio assim de uma cidade grande, onde a menina possa se desenvolver e questionar e pensar, onde eles podem trazer um cirurgião para tirar dúvidas dela, não é qualquer um que vai poder ter essa situação. Uma Mulher Fantástica é um filme universal. A sim. Marina ia sofrer exatamente o que ela sofreu em qualquer lugar do mundo. Então, assim, é simples e ao mesmo tempo é incrível. É, É isso. E aí, quando eu terminei, eu falei, ok, Oscar, tá bom, tá fechado, pode levar. Bem dado, bem é. dado. Pra mim.
Pra mim, assim, se for colocar numa escala dos filmes, dos 6 que a gente vai falar aqui, pra mim é o melhor. Tipo, eu fiquei muito cativado, real. E eu, assim, a gente tá falando de um Almodóvar, né? Tipo, Pra mim estaria bem lá no alto com a Moldova também, eu diria. né? E a Marina é uma boa atriz, a atriz que faz ela é muito boa, Excelente, pô. Excelente. muito boa. O sofrimento, a forma como ela tenta arrastar essas agressões diárias, sacou? Sabe? Como ela reflete isso no dia a dia. É tudo muito. Sabe? É tudo muito latente, é tudo muito. É um trabalho de atuação fenomenal, cara. Fenomenal. Porque não é fácil você fazer. Trazer o cotidiano pra tela. Não é nada fácil, sacou? É verdade. Ainda mais violências que ela pode ter conhecido gente que passou, ou ter passado ela mesma. É Sim, foda. sim. Vamos pro Brasil? BR? Tem BR na BR? lista? Tem BR na Tem BR lista. jovem ainda, super cult youtuber. Ah, tá de bobeira? É isso. Vamos pra 2019, direto pro BR. Também tá na Netflix. Sim, É Alice Júnior. A gente queria um filme jovem, né? Nós não somos jovens. Quer dizer, eu não sou, né? Eu sou uma jovem senhora. E a gente queria um filme mais, um filme diferente dos outros. E a gente trouxe pra vocês Alice Júnior, que é um filme bem adolescente sim. e bem sessão da tarde. É, Então, a Alice Júnior, ela é do Recife, se eu não me engano, Pernambuco. E ali o pai vivem sozinhos e vão ter que se mudar para Araucária do Sul, que soa muito como São Paulo. Fiquei meio chateada, mas vou dizer que na verdade é o sul. Alguma cidade no sul do país, vocês se virem. E aí ela precisa, né? Ela é uma menina trans, ela já tá super, super enturmada lá na cidade dela, já tá tranquilaça, tem toda uma vida dela e vai ter que começar tudo de novo numa cidade nova. Ela também é youtuber, ela já tem toda uma linha aí de seguidores, e aí a gente vai acompanhar ela nessa mudança brusca na vida dela para uma cidade muito, muito conservadora. O que que você achou? Já conheci o filme? Como é que Cara, foi a experiência? não conhecia. Eu achei um. Eu vou falar pra você que eu fiquei positivamente muito surpreso. Porque é muito difícil você encontrar um filme, e não precisa ser necessariamente um filme pra jovens, né? Como é esse. Mas qualquer filme que se coloque como sério, que trate os meios de comunicação atuais tão rápidos, né, tão instantâneos e tal, e insiram essa dinâmica na tela, sacou? Uhum, No cinema. É muito difícil achar um filme bom que consiga construir uma narrativa com base nisso, sabe? uhum, E aí você tem algumas paradas que são até caricatas, que era o filme dos youtubers, por exemplo, que tinha todos os youtubers já hypados da época, que tentava criar essa linguagem humorística, né? E você tem, tipo, algumas coisas que simplesmente não funcionam bem, é, com tentando trazer isso. E eu acho que Alice Júnior consegue trazer essa dinâmica e consegue conversar muito bem com ela, sacou? É um filme que tem muito dessa velocidade e desse corre-corre de notícias. E que essa hora e meia de filme, importante, não é um filme longo, é um filme curto, uhum, ela tá completamente engendrada nessa dinamicidade e consegue dar fluidez para isso. Então, o filme é rápido, as dinâmicas são velozes, e aí você consegue trazer jovens atores que conseguem capturar a densidade do tema e o que o filme precisa ser, que é um filme para jovem, é um filme para adolescente, é um filme para uhum, corresponder a essa dinâmica de conteúdo que traz assuntos importantes à baila, né? É, e executar isso de uma maneira muito, muito, muito suave, muito competente, muito divertida, sacou? É um filme de sessão da tarde que você não fica com tédio, sacou?
bem, boas atuações, com bom roteiro, com boa dinâmica. Você consegue se identificar com o filme, você consegue repensar situações da adolescência com o filme, sacou? Pensando que pra gente são situações de situações gerais de adolescência que aconteceram há 15 anos atrás, sacou? E a gente consegue voltar e pensar na nossa dinâmica à época, como era constituída. Então, tipo, é um filme muito redondinho, muito bem feito, que eu fiquei muito feliz em assistir, cara. Eu achei perfeito. Ao que ele se propõe, eu achei um filme perfeito, no ponto. Acho que divertido é a palavra. Sim, Depois de tudo que a gente assistiu, dos filmes densos que a gente assistiu, foi um bálsamo pegar um filme como esse, demais, e demais. trazer um desse pra lista. E esse é o filme que eu comentei que eu recomendaria para pais e filhos assistirem juntos. Sim, Porque eu acho que é um filme que mostra muito como os pais podem apoiar filhos que estão passando por uma situação difícil na escola, que é onde normalmente muita coisa acontece, né? É na escola, com crianças que é o seguinte, né? Você educa seus filhos para aprender a lidar com filhos que não são educados. É, então, o pai da Alice, por exemplo, é, ele é meio doido, né? Que ele é meio doido no filme, mas ele é muito aberto a quem é a Alice, né? Ele briga o tempo inteiro pela filha dele, por ela ser Alice. E ela é Alice para ele, porque é isso que ela é isso que ela decidiu que ela é isso que ela é. Então, eu acho que o fato dela ter o apoio do pai, isso para mim ficou fortíssimo no filme inteiro. Ela poder ser em casa quem ela quer ser, torna ela mais forte para ser quem ela quer ser fora de sim, casa. Então, esse apoio em casa faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, você poder ver um filme brasileiro, divertido, que não tem esse peso da violência, que você vê um pai que vai brigar pela filha, que ama a filha, divertido, que você consegue dar risada. É uma sessão da tarde, concordo plenamente, mas eu acho que é um bom filme para pais e filhos assistirem juntos. Então, se você é pai, mãe, tá ouvindo a gente aqui, tem seu filho, filha que tá aí numa questão de talvez de transição, tá passando por isso, tá questionando algumas coisas, assiste a Vince Júnior. Eu acho que é uma boa conversa. Pelo menos para começar a conversa, sabe? E eu acho que se eu fosse adolescente, mesmo sem ser trans, eu ia ter adorado assistir esse filme quando eu era criança, porque ele é um filme divertido de qualquer maneira, sim. É, sabe? E fala de muita coisa de jovem, né? Que é você querer dar o primeiro beijo, é você querer ir em festas, é você conhecer gente nova num lugar novo. Então, todas essas coisas jovens que todo mundo passa, ali você vai passar também numa cidade nova. sim, Então, ele é muito universal nesse sentido, né? Para os jovens, digo. total. E eu acho que o filme dá voz aos jovens, tá ligado? Que estão vivenciando, adolescentes mesmo, sacou? Uhum, Porque é isso, né? Quando a gente vai pegar o que é o resquício da história de alguma determinada época, existe uma questão hegemônica que vai definir o que a gente vai conhecer da história da época. E às vezes é muito engraçado porque a gente não consegue, por questões, né, ideológicas, captar a, a complexidade do tempo. Então a gente assume, por exemplo, que na França, sei lá, existiu o Marquês de Sade no início do século XVIII, do início do século XIX, escrevendo os absurdos que ele escrevia, as experiências de tortura, de bacanal, etc. Mas a gente pensa que, sei lá, Paris de 1920, a gente não conhece o que mulheres estavam produzindo de, na literatura, nas artes como um todo. Isso é meio, sabe, uhum, bloqueado. E a gente pensa que era uma sociedade totalmente pudica, a mesma sociedade que há 100 anos atrás fabricou figuras como o Marquês de Sade. Em 1920 virou uma sociedade pudica? Não, é o recorte que a gente tem. E eu acho que narrativas como essas ajudam a gente a entender a complexidade da contemporaneidade, inclusive a importância de você ouvir pessoas jovens que estão passando por uhum, aquilo, sacou? Ouvir adolescentes, sacou? Ter narrativas criadas para que adolescentes interpretem a si mesmos, que consigam se ver
nos seus dilemas. E a grande maioria são dilemas da adolescência, em que o recorte racial, o recorte de gênero, o recorte de classe vai somar na complexidade, sacou? Mas é isso, a experiência do primeiro beijo, a experiência de você mudar de escola, trazer essa empatia a partir dessas visões. Eu acho que o filme, no que ele se propõe a fazer, ele é perfeito. É um filme divertido, em que a Alice cede em muitos aspectos quando se muda e é obrigada a se vestir como um aluno, não como uma aluna, sacou? Uhum. Sofre bullying da mesma forma que sofre por não ter um amor correspondido. E isso vai enrijecendo a dinâmica do filme. Então, eu acho que é um pouco disso. Tipo, é muito bom saber que, mesmo que, sei lá, 12 anos depois do XXY, o Brasil esteja produzindo bons filmes, com qualidade, bom roteiro, filme belíssimo visualmente, com bons atores, e esteja tratando disso, tipo, conseguindo levar isso para uma plataforma gigantesca, de uma aceitação muito alta, como é a Netflix, apesar de não aparecer na capa da Netflix, né? Enfim. Pois é, mas tá lá. Mas está lá. Nós estamos fazendo esse esforço aí por vocês, galera. A gente vai, Procura que tá lá. a gente vai cavucando as coisas. E lembrando que em janeiro também a gente recomendou o filme Paloma, que já tem uma Uhum, outra temática, né? É de uma mulher trans que tem o sonho de se casar na igreja, mas aí não pode e vive no sertão uhum, do Nordeste. Mas tá na Globoplay, que é uma outra rede muito grande, Globoplay, né? Grupo Globo. uhum. E que é muito bom também. Então, só deixar essa recomendação aí pra galera, porque é belíssimo filme, belíssima película. E também eu acho que é de 2019. Então, no mesmo ano aí, você tem duas opções maravilhosas de produção nacional. Muito bom. Então agora, para fechar, a gente volta pro Chile. O filme é de 2020, mas na verdade ele se passa lá na época do Pinochet, que é o Tengo Miedo Torero. É Tenho Medo isso. Torero. E aí a gente vai também falar de um outro ponto aqui, que eu acho que também era importante. A gente vai cobrir então aqui várias idades, né? A gente vai de 15 Uhum. a 60 a mais. Então a nossa protagonista aqui, ela já é uma senhora. Ela é uma senhora trans. Ela mora sozinha, ela vive de fazer costura pra fora e viver à noite, né? Do jeito que ela quer. É viver nas festas e tal, nas baladas, e na época do Pinochet. Então, o Chile tá entrando aí numa época muito, muito complicada, muito difícil. E a gente vai, e ela vai acabar encontrando algumas pessoas que, como é que a gente pode dizer? Vão colocá-la de frente com essa realidade? É, Justo? a expõe a essa realidade, né? Porque ela fica naquele mundico No mundinho, né? dela ali, né? É verdade. E eles a colocam em evidência a partir do momento que a encontram e ela acaba se apaixonando por e tendo um relacionamento com um jovem de um grupo comunista, né? Que Uhum. efetivamente planejou Uma guerrilha. né? Uhum. Um atentado contra o Pinochet. E ela ela passa a fazer parte dessa dinâmica. Então, ela começa a evidenciar muito, né, no seu final da vida, o que era aquele período e essas questões políticas maiores, enquanto tentava se aproximar de um amor, né, de algo que a completasse emocionalmente e tal. Então, é uma narrativa bastante complexa, bastante bonita, assim. Apesar de ser efetivamente uma tragédia amorosa, né? Não tem, É. não tem como escapar disso. Mas é um filme que tem um nível de, 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 de poesia e de profundidade muito forte. Muito forte. Para as atuações, né? Porque o ator que faz a personagem principal, ele não Sim. uma mulher trans, né? Essa é uma das críticas ao filme, mas o que ele faz no filme é muito impressionante. Como atuação mesmo, eu acho que é um trabalho muito bom. E a gente tá falando aqui de um filme.
do jeito que eu gosto, que é camadas e camadas, né? Porque ela passa a vida inteira sem pensar muito no papel político do que ela é, Sim, né? Ela vive a vida muito sozinha, com as amigas, mas assim, a vida dela toda é sozinha. Ela conta as histórias, ela tá sempre meio isolada. A famosa história, a família não quis quando descobriu que ela era, aí ela passou a viver a vida como podia. A história é meio, né, padrão, infelizmente. Então ela sempre viveu meio às margens, assim. Ela nunca se preocupou muito com política. Ela fala isso uma vez, a política nunca fez nada por mim. E aí, por causa disso, ela também nunca pensou no papel político de ser uma mulher trans, ou de ser uma mulher no meio da ditadura. E quando ela começa a perceber as coisas, tem uma cena belíssima ela tá no meio de um protesto, e aí a polícia chega, todo mundo deita no chão e ela fica em pé e continua andando e atravessa o meio dos policiais, assim. Eu acho que tem muita poesia visual nesse filme, sabe? De muita. uma mulher trans, sexagenária, vivendo a vida no meio de um Chile brutal, assim, no meio de um Chile violento, violento demais. Tem muita violência nesse filme, mas não com ela, ao redor dela. E ela finalmente percebe isso. Eu acho muito impressionante quando ela começa a ver a violência. Sim, Que não só a violência a violência que ela está acostumada, a violência ao redor dela. Então, eu não sei, eu acho que a gente vê um filme que tem a ver com uma representatividade de uma mulher trans sexagenária, a gente vê um filme sobre um despertar político, a gente viu um filme romântico, sobre uma tragédia romântica, entendeu? Eu acho que é um filme que tem muitas e muitas e muitas vertentes, muitas camadas pra gente assistir. E eu também esperava nada quando eu peguei esse filme. Tá disponível no Prime, esqueci de falar, desculpa. Eu esperava nada. Eu vi lá, falei, bom, tá bom, vou assistir. Terminei de assistir, falei, belíssimo. Belíssimo. então, É isso. esse filme, e isso é muito importante celebrar, ele é um filme que é uma adaptação de um dos livros de um dos maiores autores que a América Latina já produziu. Se chama Pedro Lemebel. Hum, No Brasil, esse ano apenas foi lançado uma coletânea de trabalho dele, que é chamado Poco Hombre. Saiu pela Zahar e é um compilado. Não existe no Brasil, até hoje, uma publicação do Lemebel. Uma. por que que eu não tô chocada? Não me surpreende em O nada. Lemebel é simplesmente um dos autores favoritos do Roberto Bolanho, que já tem sua obra toda escrita aqui. E, com, Azar e que é da companhia, né? da companhia, agora do grupo Olha aqui, Companhia. nós de novo chamando a companhia para um bate-papo importante. Eu Ô, acho, companhia, eu acho que é uma questão tá assim, difícil. tipo, e ele é um cara com. Ele foi contemporâneo ao Bolanho, né? Mas eu acho que a grande questão é, tipo assim, a gente não ter. As plataformas já empurram esses filmes pra trás. Só que, ainda assim, tá disponível no Amazon Prime. É uma plataforma de grande acesso, principalmente porque ela é mais barata e ainda tem a questão do Prime da Amazon, que permite o Isso. frete. Então tem toda uma capilaridade de acesso. Agora, falando sobre o mercado editorial, mano, tipo, essa é mais uma das falhas brutais que o mercado tem, sacou? Uhum, uma de muitas. Uma de muitas, sabe qual é? E Sim. isso se faz para autores tão grandiosos como Lemebel, que é incrível. Ele é absolutamente incrível, 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 incrível. Ele é gigantesco, sacou? Mas também se faz para a própria representação de autores brasileiros no mercado, para a própria inserção de autores brasileiros, principalmente mulheres, pretos, LGBT, QIAP+, periféricos de todas as formas, indígenas, sabe qual é? Mas é mais Uhum. uma. Mas a questão é que, é, tipo assim, se torna uma parada muito gritante, sacou?
você não ter esse respaldo. E aí, né, enfim, mais um ponto de alerta e tal. Mas sobre o filme, eles conseguiram captar toda a poesia do Lemebel, que não escrevia poesia, né, escrevia prosa, mas era tão forte, tão pungente, tão bem escrito, que se via muita poesia. E conseguiram captar isso em imagem, que eu achava mais difícil. Inclusive, foi um dos pontos quando a gente comentou em Canicozen a questão da transferência, né, da transcrição para quadrinho, que não tinha Uhum. poeticidade das cenas. Eu acho que o filme consegue representar isso de uma maneira muito, muito bonita, diferente da própria obra em si, né, por conta da construção de narrativa, de como você constrói uma imagem, mas ainda assim com esse ponto de contato muito forte, com essa beleza em meio a uma época violenta, árida, uma época que cheirava a morte, num movimento que existia em si essa questão também, de certa forma, essa utopia de uma geração, sabe qual é? Que foi levada às vias de fato, efetivamente existiu um atentado, né? Existe esse baseado em fatos reais de fundo. Então, é um belíssimo filme, é um belíssimo filme. Existe esse ponto do ator principal não ser um ator trans, né? Não ser uma atriz trans, mas não apaga a belíssima atuação, que é belíssima, é forte, é fortíssima, sacou? E, assim, do início ao fim, é um filme muito bem montado, de verdade, assim. É uma construção e de uma beleza incríveis. A gente pegou 6 filmaços pra assistir, né? 6 filmaços. Eu tô muito feliz com esse nosso primeiro, com essa nossa primeira lista oficial para Isso é Cinema, assim, de um tema que a gente pegou e pesquisou e fez a lista. Eu tô muito, muito feliz da gente ter conseguido principalmente sair do cinema americano e conseguido representantes, assim, uma representatividade tão grande de línguas, de idades, de... Tem um recortes tão diferentes, assim, entre os filmes. Eu fiquei feliz de verdade. À medida que eu fui assistindo os filmes, é, assim, a ideia não é ter só filmes perfeitos, a ideia é trazer o assunto, né? Até porque filmes que a gente ama, algumas pessoas podem assistir e não gostar, e vice-versa. A gente pode aqui Sim. estar falando, pô, o filme é mais ou menos, alguém vai assistir aqui e vai amar. A ideia é falar dos filmes para que, se você tiver interesse no assunto, assista e tire suas próprias conclusões. Mas esses 6 aqui eu acho que são um ótimo começo, de verdade. Então, se você quer ver mais representatividade trans no cinema, se você ainda não viu muito filme sobre o assunto e quer ver mais, esses 6 aqui, eu diria, dá pra começar bem. Ah, total, mano. Total. E é isso, né? É uma lista que a gente filtrou em 2 plataformas das mais famosas, É isso aí. né? As mais aceitas pelo mercado, as mais consumidas. E que foi um filtro, né? A gente pode fazer novas edições com indicações da galera. Com A certeza. gente pode fazer uma, um novo programa só com cinema estadunidense, hollywoodiano. Uhum, Enfim, as possibilidades são infinitas, né, enfim, cara? é isso. A gente tá aqui, a gente quer trazer mais cinema real, mas a gente também não quer só ficar falando de mais o mesmo. Então, estamos abertos a ideias e recomendações, mas por hora deixamos vocês com esses 6. Assistam e voltem aqui para dizer o que vocês acharam, porque eu estou muito curiosa para ver o que, que as pessoas vão achar desses filmes, se alguém já assistiu ou vai assistir esses filmes, porque é o tipo de filme sobre o qual eu quero continuar conversando no futuro. Ah, sim, sim, sim. Gostei, gostei. Fizemos uma seleção excelente, Muito assim. boa. Pô, demais, demais. Só filme bom. Pois muito bem. Temos um episódio? Temos um episódio, um episódio. Pois muito bem. E tchau. Tchau.